estávamos transmitindo pela Justice TV, as celebrações, hoje ainda, nesse momento, nós estamos transmitindo pela Justice TV, mas não está mais vinculado, por enquanto, ao site, né? O que está vinculado ao site agora é o YouTube. Nós vamos utilizar o Hangout para as transmissões, porque o Justice TV, nós não pagamos o streaming. Então, o que acontece? Na hora da transmissão, eles estão colocando publicidade, às vezes aparece até mulher semi-nua no meio da transmissão da celebração. E a pessoa que está lá do outro lado vendo, pensa até que aquilo é nós que estamos colocando, mas não, é o servidor do sistema de comunicação do TV que funciona desse jeito, o sistema americano. Eles colocam, às vezes, até uma mulher seminua no meio da transmissão. Tá, eu falando na palavra de Deus, daqui a pouco aparece uma mulher no meio da praia, lá, não tem nada a ver. Aí as pessoas que não entendem o que é informática, o que é computador, como é que funciona essas coisas, aí pensam, eu estou ouvindo aqui o bispo Afonso Querubim falando a palavra de Deus, e entra essa mulher, que negócio é esse? Então, pensa que somos nós, não somos nós. É porque tem que pagar, pessoal. Tem que pagar. Então, como nós temos no YouTube o sistema de Hangout, então nós vamos usar o Hangout para transmissão ao vivo. Até Deus nos dá condição de nós poder pagar, né? Enquanto nós podemos usar essa facilidade que o YouTube está nos proporcionando, graças a Deus, tomara que isso fique eternamente, né? Porque nesse mundo nada é eterno, sempre muda, os homens são mutáveis, e as coisas dos homens muito mais ainda. Então, enquanto estiver do jeito como está, nós então vamos usar, né, esse sistema. Estamos aí em teste, estamos testando, e provavelmente já a partir de sexta-feira já nós transmitiremos ao vivo por aqui, né, na nossa igreja, pelo sistema de Hangout aqui da nossa igreja, e deixando lá gravado em nome de Jesus, o nosso Senhor. Tá? Sempre lembrando que nós temos essas celebrações gravadas lá no site, viu? Para você depois ouvir novamente, passar lá para as pessoas da sua família, nas pessoas que aceitam a palavra de Deus. E não adianta você ficar passando as coisas de Deus para as pessoas que escarnecem, as pessoas que não acreditam, mesmo sendo da sua família. Não faça isso. Jesus disse, não lanceis vossas pérolas aos porcos. Então, se você sabe que a pessoa não aceita a palavra de Deus, não gosta de bispo, não gosta de igreja, não gosta da palavra de Deus, escarnece, xinga, então, por favor, pessoal, não vai passar o ridículo, né? Não vai passar o ridículo de ter que se humilhar, não tem necessidade disso. A palavra de Deus é para aquela pessoa que quer, que acredita, que aceita de bom coração. Não é para você ficar forçando barra, não. Seja, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor, segundo escreveu São Mateus, comigo, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, em Cafarnaum, entrou, e um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazei isto, e ele faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Por isso eu vos declaro que multidão virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Como proteção de nossa fé, nós vamos rezar junto, credo apostólico, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor,
foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde deve julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos nossas súplicas a Deus para que nos ajude a vencer o egoísmo e amar a todos com coração sincero. Conte comigo, tornai-nos santos, Senhor, ou vós sois santos. Senhor, vós que disseste sede santo como sou santo, fortalecei-nos no caminho da santidade, vos pedimos comigo, tornai-nos santos, Senhor, como vós sois santos. Vós que tornastes vosso santuário, ajuda-nos a perceber vossa presença nos pobres. Vos pedimos comigo, tornai-nos santos, Senhor, como vós sois santos. Contra a lógica do olho por olho, livrai-nos do ódio, da vingança e ensinai-nos a amar todas as pessoas. Vos pedimos, tornai-nos santos, Senhor, como vós sois santos. Concedei que o nosso trabalho seja constante construção de uma sociedade justa e fraterna. Vos pedimos comigo, tornai-nos santos, Senhor, como vós sois santos. Juntos comigo, acolhei, ó Deus, as nossas preces. E vos apresentamos e ajudai-nos a amar a todos, superar a indiferença para com nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor, digo comigo amém. Podeis assentar em nome de Jesus, o nosso Senhor. Você já conhece essa palavra que nós acabamos de ler aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. O centurião de Cafarnaum. O centurião era aquele que comandava uma centúria de homens, ele era político, fazia parte do poder político ali, daquela redondeza, daquela cidade, daquela província da Palestina, tá? E ele viu o encontro de Jesus, porque o servo dele estava numa situação deplorável, não somente doente, ele estava em casa, de cama, paralítico e sofrendo muito. Quer dizer, estava acamado, paralítico, quer dizer, não estava se locomovendo. De repente, aquela paralisia não era nenhuma paralisia de nascença. Pelo que dá para entender aqui, ele não estava se locomovendo. Imagina uma pessoa que fica numa cama que não pode nem se levantar. Eu juntamente com a missionária Fátima, eu fui convidado para fazer oração num homem numa situação dessa, aqui no Socorro. Nós, na primeira vez que nós fomos lá, nós fomos primeiro no monte, né, para depois fazer a oração lá pelo Filho de Deus. O Filho de Deus não estava nem se levantando da cama, pessoal. Imagine, né, na hora que tem que fazer uma necessidade fisiológica, a precisar da esposa, a precisar de filho, coisa horrível. E graças a Deus, depois que nós estivemos lá, ele já começou a andar, né? Como nós dissemos aqui, começou a andar, ainda não está totalmente recuperado, porque aquilo ali é um trabalho de macumba. Mas eu vou explicar. Eu tenho que voltar lá de novo, porque ele está ligando aqui para a igreja direto. O que acontece? Este Filho de Deus, ele pediu para a esposa dele vir até aqui, na nossa igreja. Mas acontece que a esposa dele veio, só que nós tomamos conhecimento que a esposa dele
foi obreira da Igreja Universal do Reino de Deus. E aí é complicado o negócio, né? Quer dizer, ela veio, porque ele pediu para ela vir, ela veio, mas meio empurrada, né? Então, às vezes que nós fomos lá, vendo a necessidade do Filho de Deus, nós fomos empurrados também. Porque eu tenho plena consciência de que, não por parte do Filho de Deus, mas por parte da filha de Deus, da esposa, fica aquele ambiente pesado, entendeu, gente? A gente fica se sentindo assim, como que, sabe, como se estivessem forçando uma barra, né? Porque o problema da religião, o problema da fé, o problema do diferenciamento de grupo de fé é muito complicado. Mas, por causa da insistência do telefonema que ele está vendo aqui, eu vou ter que voltar lá. Qualquer hora dessa eu vou lá. Vou levar o santo dos olhos, vou levar a água benta e vou lá orar pelo Filho de Deus, não, porque ele está precisando de oração. Entendeu? E este homem, servo do centurião, ele estava de cama, paralítico e sofrendo muito. Quando a pessoa ela está aqui nesse mundo, e ela tem o seu dinheiro, né? Tem a sua vida bem regada financeiramente, o que acontece com a grande maioria das pessoas, as pessoas não estão nem aí, né? Nem lembra que Jesus Cristo existe, nem lembra de nada. Fica aí nesse mundão perigoso, né? Está aí chegando, se aproximando aí a festa do Satanás, chamada Carnaval, que essa festa aí é do demônio, do diabo, né? Não é de Deus essa festa. Essa festa que o pessoal vai participar aí já a partir dessa semana, a festa do capeta, do demônio. E tem muita gente que sai, né, pessoal? Que sai, né, para essa festa, né? E não volta. Por quê? Porque se esquece de Deus, né? Você sabia que se esquecer de Deus é um pecado que nós cometemos? A Bíblia diz que Deus lançará no inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Tomara que isso não aconteça conosco. E às vezes o Senhor permite que a pessoa até venha cair numa situação para poder lembrar do amor e da misericórdia de Deus que quer estar perto de nós. Caso desse jovem aqui, desse servo do centurião, é uma situação que dá para notar aqui no texto que ele não estava não foi nem praticamente ele que fez isso. Quem fez isso foi o próprio centurião. E chegou perto de Jesus e pediu ajuda, né? Senhor, meu servo está em casa, paralítico, e sofre muito. Agora, interessante nós sabermos a prontidão do Senhor, a prontidão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, imediatamente ele diz, eu irei e vou curá-lo da enfermidade. A prontidão de Jesus em alcançar a pessoa sofredora. Às vezes a pessoa está sofrendo tanto, como eu já ouvi tantas pessoas falar aqui, por exemplo, assim, acho que Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Porque o sofrimento, as coisas que estão acontecendo na minha vida, é uma atrás da outra, tudo ruim, coisas ruins. Mas você não pode se esquecer disso. Deus, ele está pronto na pessoa de nosso Senhor a trazer-nos a cura, assim seja. Ele diz, eu irei e eu o curarei. E aí vem
uma coisa surpreendente, que surpreendeu até o nosso Senhor. O centurião chegou e disse: olha, Jesus, eu não sou digno de receber o Senhor, de que entre na minha casa. Mas diga, Senhor, somente uma palavra e o meu criado sarará. É aquilo que eu estava falando aqui agora há pouco, sobre o hospital. O grupo de oração que nós estipulamos para visitar os hospitais, aqui começando em Santo Amaro, o pessoal chegou lá na assistência social, aqui na portaria do Hospital Zona Sul, né? Aqui que é um pronto-socorro. Aí, nós viemos evangelizar. Errado. No hospital não é lugar de evangelizar. O hospital é o lugar da pessoa ser atendida pela parte médica e dos enfermeiros, e no dia da visita receber a visita do pessoal. Então você não pode chegar no hospital e dizer assim: eu vim aqui evangelizar o hospital. Você não vai entrar nunca. Nem o lixeiro vai deixar você entrar. Quanto mais a recepção. Você tem que chegar e dizer: eu vim aqui visitar os pacientes. Entendeu? Às vezes, mas eu não tenho ninguém lá internado, como é que eu faço? Eu vim aqui visitar meu irmão. Talvez você escolhe qualquer um primeiro lá, sei como se seja. Você tem que ter sabedoria, pessoal. E o homem disse, o centurião: olha, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. É maravilhoso ter uma fé dessa, não é? É fantástico uma fé dessa aí. A fé que esse homem manifestou, que esse centurião manifestou, foi uma fé tão especial, tão afinada, tão poderosa, tão especial, tão grande, que até o nosso Senhor ficou espantado com a fé do homem. Ao ponto de dizer: olha, nem mesmo em Israel, eu encontrei tanta fé. Por que Jesus disse isso? Porque depois que o centurião disse: olha, diga somente uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Porque eu sou um homem de autoridade. Eu sou um homem de autoridade que quando eu digo a este vai, ele vai. Digo a ele, aquele, faça isso, e ele faz. O que o centurião quis dizer com isso, com o nosso Senhor? Ele quis dizer assim: olha, se eu sou um homem, não obstante ser centurião, mas eu sou falido. Não obstante eu ser um centurião, mas eu tenho as minhas falhas como ser humano. Eu falho com meu semelhante. Eu falho na minha casa. Eu falho no meu trabalho, na minha atividade. Por mais bondoso que eu queira ser, por mais honesto que eu queira ser, mas eu tenho os meus erros. Eu reconheço. Sabia que Jesus viu isso no centurião, na atitude e palavra dele? Nosso Senhor viu isso aí. Que não é somente a fé que o nosso Senhor viu no centurião, mas o nosso Senhor viu no centurião um espírito quebrantado. O espírito qual Deus quer que nós todos cristãos tenhamos. Um espírito de quebrantamento. Um espírito humilde, não um espírito pobre, como tem aqui na Bíblia Católica, tem lugar que diz assim: bem-aventurado, pobre de espírito. Não. Pobreza é uma coisa, humildade é outra. Pobreza é um estado, humildade é virtude. Eu aprendi isso aí quando eu estava fazendo moral e cívica, na admissão ao ginásio. Uma matéria que acho que hoje não tem mais nas escolas. Moral e cívica, as virtudes do homem. E independente do homem ser ou não religioso, ele tem que ter humildade, tem que ser humilde. Entendeu? E o centurião demonstrou uma humildade linda para Jesus.
não somente a fé. E ele diz, olha, chegou para os seus discípulos e disse Jesus aos presentes, em verdade vos digo, não encontrei uma fé semelhante a essa em ninguém em Israel, em ninguém, pessoal. O que era Israel para Jesus? A própria família dele. A própria nação dele, não obstante haver inimigos, não obstante haver opositores, mas Israel era a própria família de Jesus. Jesus olhou para os apóstolos, os discípulos dele, e não encontrou uma fé desse tamanho. Ele encontrou fé em Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, mas não no tamanho dessa aí. Você olha, nem em Israel, nem na minha família, nem entre os patriarcas, nem entre os profetas. Porque quando nosso Senhor falou Israel, abrangendo a nação toda ali, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó. O nosso Senhor aproveitou aquela manifestação de fé para poder falar o que ele disse aqui. Existe um fundamento muito grande quando ele está falando aqui sobre a multidão que haveria de se assentar junto no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Aqui ele está dimensionando a expansão do Evangelho de Jesus, nosso Senhor, o Evangelho, que teria que ser através da fé. Nosso Senhor já estava ali nessas palavras que ele proferiu ali para os apóstolos, para aqueles que estavam presentes ali. Ele já estava vaticinando o futuro, vaticinando daquelas ovelhas que haveriam de crer e aceitar o maravilhoso Evangelho do Reino que nosso Senhor deixou aqui para nós, para este mundo, né, que não conhece. Depois disso, dirigindo-se ao centurião, disse, vai, seja feito conforme tua fé. E a escritura aqui em São Mateus, capítulo 8, versículo 13, na mesma hora, o servo do centurião ficou curado. Diga graças a Deus. Então, o que aconteceu? Quando o nosso Senhor determinou ali, com a fé do centurião, o estado daquele homem, do servo do centurião, estava na casa do centurião, estava de cama, estava paralítico e estava sofrendo muito. Essa é a situação de milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Eles estão acamados espiritualmente. Eles estão paralíticos, sem ação, sem iniciativa, atrofiados por Satanás, cansados e oprimidos. Entendeu? Eles estão ali de cama, paralítico e sofrendo muito. Quantos e quantos são os sofrimentos? Às vezes você vê uma pessoa aí na televisão rindo, às vezes até cantando, mas quando essa pessoa para, as lágrimas correm, pessoal. Porque o sofrimento é grande. Muita gente sofrendo aí. Mas graças a Deus, que em nós, no nosso coração, como diz Paulo, a palavra está bem junto de ti, em tua boca, em teu coração. Se tu creres em Jesus Cristo, muitos milagres vão acontecer. Porque o milagre acontece em nós, com a palavra,
para depois nós transmitirmos para outras pessoas. Assim seja. Então, o ministério de proferir o Evangelho de Jesus, pessoal, não são para algumas pessoas que fazem parte da igreja do Senhor, não. São para todos aqueles que foram chamados para a salvação. Todos aqueles que foram chamados para a salvação, o nosso Senhor incumbiu de levar essa palavra de libertação. Palavra de libertação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, o nosso Senhor. Nós já bebemos o vinho, né, da cura, vamos sair daqui abençoados. E quando você perceber que está entrando a incredulidade no seu coração, o que é a incredulidade? A incredulidade é um pecado, é um erro de você não acreditar na Escritura e nem no poder de Deus. E é um pecado perigoso, porque a incredulidade é um pecado que dá origem a outros pecados, que a partir do momento que a pessoa não crê, descrê das promessas e da palavra de Deus, ela entra em caminhos que vai de contra o que Deus determinou para nós. E nunca você venha deixar a incredulidade entrar no seu coração, mas que nós tenhamos, no mínimo, a fé que um centurião manifestou aqui, ao ponto, através desta fé, o seu servo ser curado poderosamente. Assim seja. Quero lembrar que sexta-feira nós vamos estar aqui na celebração da libertação dos obsessores às 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas, onde eu vou estar falando sobre a divindade de Jesus. Tem muita gente aí falando que Jesus não é Deus, falando que Jesus é apenas um homem, um mestre de luz, e estão pregando o contrário daquilo que a palavra de Deus anuncia. Né? Vamos ver na Escritura Sagrada o que diz a Bíblia sobre a divindade de Jesus. Tá? Muito importante o que nós falaremos na próxima sexta-feira, depois da manhã, né? Vai ser o último dia, né, pessoal? Último dia do mês de fevereiro. Então vai começar essa festa aí do demônio, mas vamos estar aqui na presença de Deus, buscando o bom Jesus, tá bem? Eu quero dizer a vocês que nós estávamos transmitindo através da Just TV, e nós vamos agora transmitir através do YouTube, porque a Just TV, apesar de ser uma transmissão de imagem em HD, uma transmissão boa, mas como nós não pagamos o stream, e no meio das transmissões eles estão colocando publicidades, comerciais, né? Corta a transmissão, coloca um comercial no meio. Às vezes um comercial até de mulher nua. Então as pessoas que não entendem nada de internet, aí vê lá eu falando a palavra de Deus, de repente aparece uma mulher andando toda à vontade na beira de uma praia, da vida. Aí o que o pessoal vai dizer? Mas que nome de Deus é esse? E na hora que está a pregação da palavra aqui, entra uma mulher no meio, entra uma coisa, não tem nada a ver. Mas isso aí é o sistema dele lá que funciona desse jeito. E nós estamos emigrando então para o YouTube, já provavelmente a partir já de sexta-feira já estamos aí fazendo um teste, né? Estamos em teste, porque ele é muito sofisticado, a configuração do Hangout. Nós vamos utilizar o Hangout do YouTube para fazer as nossas transmissões aqui em nome de Jesus. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé, de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, 513. Queremos dar um abraço a todos vocês que estão nos prestigiando com a sua audiência, com a sua participação. Inscreva-se no nosso canal, Missão Yahvé Bispo Afonso Querubim. Todas as vezes que nós postarmos o vídeo aqui, cai no seu canal o vídeo, tá bem? Deus te abençoe e a qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.